Pai, glória a Deus. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em João 16. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Pai. João 16, do 1 ao 6, vou ler aqui. Tenho-vos dito essas coisas para que vós não se escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão, porque não conhecem ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Antes porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Só até aqui por enquanto. Aleluia, Jesus. Deus é bom. Isso é algo que nós não podemos nos esquecer. Que o Espírito Santo é bom, que Deus é bom. Se tem uma realidade maior que o mundo físico e o mundo espiritual, é que Deus é bom. Nosso Pai é bom. E nós sempre temos que ter isso no nosso coração. Seja a situação boa ou ruim, a primeira coisa que nós temos que ter enraizadas em nossos corações é que Deus é bom. E que Deus ele age pelo povo dele, que Deus ele nos guarda. Mas muitas vezes vem o desconforto. E esse é o nome dessa palavra. Desconforto. Desconforto pode vir um monte de coisa na sua imaginação quando você ouve essa palavra. Desconforto me lembra muito, de repente, uma etiqueta na camiseta que fica ali incomodando. E aquilo incomoda, e coça, e você quer tirar, e você quer arrancar. Enquanto você não chega em casa e pega uma tesourinha. Eu, particularmente, quando ela começa a incomodar, eu corto ela meio circularzinha, assim, para não fazer nenhuma ponta. Porque aquilo irrita, aquilo incomoda. Principalmente aquelas roupas novas, né? Tem umas etiquetas aqui por dentro, e aquilo incomoda. E você vai andando, às vezes você não pode tirar a camisa naquele momento, e aquela camisa já fica ali. Fica aquele negócio incomodando, você falando, nossa, quando eu chegar em casa, a primeira coisa que eu vou tirar vai ser essa camisa. Eu vou procurar essa tesoura com raiva, mas eu vou tirar essa etiqueta porque está me incomodando. E muitas vezes isso acontece com a gente, só que espiritualmente falando. E algo espiritual já é mais difícil da gente cortar, já é algo mais difícil da gente tirar. E se eu te falar que muitas vezes, vamos dizer assim, tem uma camisa espiritual em nós, com uma etiqueta incomodando, e o Espírito Santo não quer que a gente tire, porque a gente está passando por um processo. O incômodo é o processo que o crente mais tem dificuldade. E se eu falar que tem muita coisa na sua vida que não vai para frente porque você não consegue suportar o processo de incômodo. Eu estava ali fora conversando com o Matheus. Eu falei, nossa, Matheus, lembra quando a gente era pivetinho, que a gente ficava ali na frente da igreja? Ele falou, lembro. Eu falei, eu já não era tão pivetinho, ele era pequenininho já. E aí eu lembro que eu olhava assim, eu falava, nossa, eu gosto de vir para a igreja, mas de alguma forma, parece que todo mundo aqui dentro tem algo que eu não tenho. Todo mundo dentro da igreja parece que recebe algo que eu nunca recebo. Dentro da igreja o pessoal entra, se firma e de repente está cantando no louvor, tocando no louvor. O pessoal acabou de chegar, eu vejo ela chegando e de repente o Espírito Santo começa a usar aquela pessoa. Eu fico, Jesus, aquela pessoa acaba de chegar na igreja e já está dando testemunho aqui na frente. Que dizimou, que ofertou, de um milagre, de algo sobrenatural que Deus fez. E eu ficava, poxa vida, esses negócios só não acontecem comigo. O que está me faltando? Sabe o que estava me faltando? Passar por um processo de incômodo. O processo de incômodo é o que verdadeiramente vai determinar se você é livre em Cristo Jesus e se você está apto para receber aquilo que Ele tem para entregar para você. Porque a gente sabe que se a gente não vive o processo, você não vai viver a bênção. Para viver a bênção tem que passar pelo processo. E na maioria das vezes o processo é o incômodo. Aqui em João 16, quando nós acabamos aqui de ler, os discípulos estavam tristes. Jesus estava dizendo que ele ia partir, que ele ia para o Pai, e alguns deles ficaram chateados, eles não gostaram de ouvir aquilo, mas aquilo era o quê? Necessário. Tudo que vem de Deus é necessário, tanto para aplicar justiça, tanto para nos preparar para algo, e para nos moldar. Todo o desconforto que vem de Deus tem o senso de justiça, tem um porquê. Mas se você está pronto para passar por um desconforto de Deus, eu creio aqui que todos os irmãos aqui gostam de receber uma palavra. Gostam quando Deus usa alguém para vir falar com você. Eu gosto. Eu gosto quando eu estou ali
E claro, quando vem do Senhor, e alguém chega em mim e fala assim, Robson, Deus manda te dizer assim, assim, assim. Eu recebo com muita alegria, eu falo, glória a Deus. Só tem medo da pessoa que tem dom de revelação, quem está devendo, quem está fazendo coisa errada. É o que eu sempre digo. Você só tem medo de alguém que tem dom de revelação se você estiver fazendo coisa errada. E você tem medo que a pessoa ali acabe falando. Mas a verdade é que, como é difícil, quando Deus usa alguém para vir em você e falar assim, ó, você vai passar por uma fase difícil. Ninguém gosta de ouvir isso. Teve uma vez que eu era novo, assim, não na igreja, mas eu era novo em andar com Deus. E andar com Deus eu era totalmente inexperiente. E eu me lembro que eu estava passando por uma dificuldade muito grande. Eu estava muito triste. E eu visitei uma igreja e Deus usou uma irmã para vir falar comigo. Ela chegou em mim e falou assim, ó irmão. Aí eu pensei, nossa, agora Deus ele vai acalmar meu coração. Deus vai usar essa irmã para dar uma palavra, eu vou ficar mais tranquilo, eu vou dormir mais em paz. Pois essa irmã chegou, bateu no meu ombro e falou assim, grande é o teu deserto. Ele não está nem perto de terminar. Eu fiquei, misericórdia. Falei assim, ó, mas Deus ele vai te dar vitória. Qual foi a parte que mais me atingiu? O deserto longo. A vitória parece que entrou por esse ouvido e saiu pelo outro. Isso já tem uns 5, 6 anos. Eu espero que esse deserto já esteja acabando, em nome de Jesus. Mas o desconforto é algo que Deus ele traz nas nossas vidas para trazer algo muito melhor. O problema é olhar para o desconforto e não olhar para mais nada. Esse é o grande problema. Deus ele tem para nós muito desconforto. Muito desconforto. Essa é a verdade. Difícil ser crente. Eu falo, é difícil ser crente, mas é bom. Mas muito desconforto o Espírito Santo ele traz para te moldar, para te preparar para algo. Eu tô focando bastante nessa parte, porque tem muito cristão que não está aqui hoje, que essas cadeiras estão vazias, porque não aguentam o desconforto. Querem apenas a bênção, querem apenas a prosperidade. Escuta aquele louvor da Damares, só quer o sabor de mel, não quer saber de mais nada. E não é assim que Deus trabalha, irmão. Deus trabalha muito no amargo. Deus trabalha muito no desconforto. Muitas vezes a única coisa que está fazendo você dobrar o seu joelho é o desconforto, é a preocupação. Muitas vezes a única coisa que está fazendo você clamar e adorar a Deus é o desconforto, é a preocupação, é o problema. E Deus ele quer nos preparar para que a gente possa adorá-lo e lembrar dele, tanto nos momentos bons como nos momentos ruins. O desconforto não é algo que a gente goste, mas totalmente necessário do Pai. Amém? Em Mateus 14, 26... Mateus 14, 26 diz assim: E quando os discípulos viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: É um espírito, e gritaram de medo. Vou ler mais uma vez. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: É um espírito, e gritaram de medo. Algumas versões dizem que eles gritaram dizendo: É um fantasma, é uma assombração. Jesus sabia que eles iam se assustar? Sabia. Se assustar é confortável ou desconfortável? Totalmente desconfortável. Eu mesmo não gosto de me assustar. Me irrita. Tomar susto, eu não gosto de tomar susto. E Jesus sabia que eles iam se assustar. Jesus sabia que eles iriam tomar um susto. Jesus sabia que a primeira coisa que eles iam pensar é que seria algo ruim e não chegaria nem perto de ser ele. A gente já é inclinado para essas coisas. A gente é inclinado a pensar que tudo que nos assusta, que entra nas nossas vidas, vem do inimigo. É algo que a gente não entende. É algo oculto. Mas não. Esse desconforto, isso que assustou os discípulos no barco, veio do Senhor Jesus. Veio do próprio Jesus andando sobre as águas na direção deles. O Espírito Santo de Deus, muitas vezes, ele vai trazer aquilo que nos desconforta até nós. E muitas vezes vai ser um desconforto tão grande que vai nos assustar. De repente, uma notícia de doença na sua família. De repente, uma demissão. Um problema na justiça. Que vai te assustar e você fala: meu Deus, onde está o Senhor? De onde isso veio? Quem permitiu isso? E Deus está lá: fui eu que permiti. Fui eu que deixei. Fui eu que permiti que viesse de encontro a você. Por quê? Para gerar desconforto. Jesus gerou desconforto de propósito. Jesus gerou medo de propósito. A gente para olhar a maravilha dele andando em cima das águas, dele chamando Pedro, mas a gente esquece. Ele sabia que eles iriam se assustar. E mesmo assim, Jesus permitiu que eles se assustassem. O Espírito Santo permite que você se assusta. Permite que você fique desconfortável. De inúmeras maneiras. E todas elas aproximam mais você de Deus. Quanto mais desconfortável você está. Eu posso falar isso por mim. O melhor exemplo que eu tenho aqui para tomar sou eu. Quantas vezes
Tudo que eu tinha era desconforto com uma situação. Tudo que eu tinha era um coração partido. Tudo que eu tinha era um complexo de inferioridade, uma tristeza. Colhendo ali o resultado das minhas próprias ações, das coisas que eu mesmo investi. E Deus permitiu, porque Ele é justo, porque Ele é fiel e porque Ele me amava. Até os meus erros, Jesus viu neles uma oportunidade de trabalhar em mim, diante do desconforto. Pessoas que eu não conseguia ver de forma nenhuma. O Espírito Santo trabalhou em mim. E hoje em dia eu posso ver qualquer pessoa e meu coração não sente nada. Não sinto ódio, não sinto rancor, porque o Espírito Santo de Deus trabalhou nessa área. Muita coisa o Espírito Santo ele quer trabalhar em todas as áreas da sua vida, mas você tem que permitir que ele faça isso. Você tem que olhar para o desconforto e aceitá-lo. Essa semana eu estava lá no meu trabalho e eu tenho que ficar fazendo ligações para as empresas. E eu tenho que agendar pelo menos uma no dia. Durante 3 dias seguidos eu não agendei nada. E eu fiquei muito triste. E aquilo me desmotivou. Me desmotivou como pessoa, me desmotivou como profissional, me desmotivou como homem. Eu fiquei muito triste. Eu lembro que eu não estava conseguindo orar, de tão chateado que eu fiquei. Eu orava do jeito que dava, mas eu orava. Teve um momento que eu fiquei de pé dentro do meu quarto, eu estava ali com louvor, só eu e o Espírito Santo, com a porta fechada. Eu falei, Senhor, muitas vezes o desconforto vem, e eu simplesmente não oro, e eu simplesmente não converso contigo, eu simplesmente não te louvo, e a vontade de ir para a igreja é quase zero. Mas Deus, dessa vez, eu vou encarar esse desconforto, porque o Senhor permitiu esse desconforto para mim. Eu vou encarar esse desconforto. Quando foi no outro dia, a primeira ligação que eu fiz na empresa, eu marquei. Eu fiquei, meu Deus, tu és bom. Porém, ao decorrer do dia, eu não marquei mais nenhuma. Marquei só uma. Falei, poxa, pelo menos eu marquei uma. Quando foi no outro dia, o dia inteiro ligando, e nada. Meu expediente termina às 5 horas, em ponto. Era 4h59. Eu fiz uma ligação. E eu consegui agendar. E na hora que eu agendei, o Espírito Santo falou para mim, não importa a situação que você esteja, se ela seja ruim no começo ao fim, eu estou com você do começo ao fim. O Espírito Santo me mostrou, na sua primeira ligação eu estava com você. Na última ligação do dia eu estava com você. Quem determina o que você faz aqui, a conquista que você tem na sua vida, enquanto você estiver sobre as minhas mãos, sou eu. E naquela hora eu já me alegrei. Eu falei, Senhor, se amanhã eu chegar e não marcar nada, depois eu não marcar nada, se eu chegar e marcar todas, hoje mesmo eu marquei 4, uma atrás da outra, 3, uma atrás da outra. Eu falei, Jesus, que bênção. E é muito difícil fazer essas coisas, mas eu coloquei nas mãos dele. Eu falei, eu não quero mais saber. Se o dia for ruim, eu vou te entregar como despojo de guerra, porque eu passei por esse dia, o Senhor me sustentou. Se o dia for bom, eu vou pegar ele como um esposo de guerra e vou entregar para o Senhor. Não importa o dia que eu tenha, estando nas suas mãos, eu sei que tem um processo que eu estou passando, ainda que eu não entenda, ainda que você não entenda o desconforto, o porquê desse desconforto. Às vezes a gente ora, Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Me dá uma resposta, e tudo que Deus fala é, estou com você. Não, mas por que isso? Estou com você. Mas Deus, eu não estou aguentando, está machucando, qual que é o motivo disso aqui? Estou com você. Na maioria das vezes, tudo que a gente tem que saber é que o Espírito Santo está conosco. Que Ele anda conosco, anda do nosso lado, cuidando da gente. Você acha mesmo que o Espírito Santo ia deixar você vir para a igreja à toa? Você acha mesmo que o Espírito Santo não ia ver você de segunda-feira aqui com o joelho dobrado, derramando lágrimas? Você acha mesmo que o Espírito Santo não vai ver você na sua casa preocupado? Na madrugada, quando você entra dentro da cozinha e você simplesmente encosta no armário e chora? O Espírito Santo vê. O Espírito Santo vê o desconforto. Ele vê como você está. Isso é o que o Espírito Santo diz para nós essa noite. Está desconfortável, ora. Está desconfortável, clama. Está desconfortável, louve. Está desconfortável, vem para minha casa. Eu vou fazer. O cenário das coisas não permanecem. Nem mesmo fisicamente ou espiritualmente, um deserto não dura para sempre. Na própria natureza existem lugares que já foram desertos e hoje são florestas. E existem lugares que já foram florestas e hoje são desertos. Físico e espiritualmente, todo deserto, ele tem um começo, ele tem um meio e ele tem um fim. Mas Deus está em todos os momentos, começo, meio e fim. O Espírito Santo vai continuar andando com você. Aprenda a encarar o desconforto.
Talvez você esteja aqui essa noite e você olha e fala assim, mas eu não consigo ter a minha vitória. Parece que eu nunca consigo chegar lá. Deixa o desconforto tomar conta. Deixa o desconforto de Deus guiar. Deixa o desconforto de Deus permanecer. Porque tem vezes que Deus ele quer te ajudar a chegar num outro nível. Só que Ele não consegue. Porque simplesmente você chora, você clama, você murmura. Porque você não quer passar pelo desconforto. E Deus, por amor a você, porque Ele vê que muitas vezes você vai querer desviar, você vai querer desanimar, você vai querer sair dos caminhos dele, Ele pega e Ele tira o desconforto. Aí você está lá e fala assim, nossa Deus, eu queria ir mais fundo contigo, eu queria melhorar com o Senhor. E Deus pega e fala, então tá bom, vou mandar o desconforto de volta. Mas você tem que passar por ele. Não tem vitória sem luta. Não existe. Não existe. Se a vitória é fácil, ela não é nem mesmo marcada na história. A história está cercada de confrontos difíceis, de batalhas sangrentas, de espada, de escudo, de morte, de sacrifício, de estratégia. E espiritualmente é a mesma coisa. A gente precisa aceitar o desconforto. A gente precisa aceitar os dias ruins, os dias que nos revoltam, que faz a gente ficar se perguntando onde está Deus, que faz a gente se perguntar, Deus, isso é do Senhor, essa fase, eu estou mesmo na sua mão? Quantas vezes eu falei isso? Deus, o Senhor está mesmo me vendo? Eu estou mesmo nas suas mãos? E Deus vai calejando a gente, vai ensinando. Eu falei, não importa o momento, eu estou com você. A prova não te matou. A prova não te incapacitou, você está aqui. Muitas vezes eu tiro a prova, que eu quero te ensinar, porque eu quero te dar uma bênção, que eu quero te entregar uma vitória, que eu quero fazer você mergulhar mais fundo nas águas da intimidade, mas você acaba não desenvolvendo, você acaba não conquistando, porque você não permite que o desconforto de Deus haja na sua vida. O desconforto de Deus é poder. No desconforto Deus tem coisas maravilhosas. Só quem realmente vive o desconforto consegue entender as coisas espirituais ocultas, os mistérios que Deus tem para nós. A madrugada começa assim, a se tornar um campo conhecido por você. Os jejuns já não são nenhum mistério, porque o Senhor te caleja. Antes eu não conseguia, eu não suportava a ideia de fazer jejum. E o pastor falava para mim, Robson, faz jejum que você vai ter mais intimidade com Deus. E eu saía daquela salinha, eu pensava, que mané fazer jejum? Por que Deus quer que eu fique com fome? Eu já sou pobre e ainda vou ter que ficar com fome? Eu não quero isso, não vale a pena. Até um dia que veio um desconforto tão grande, que eu falei, não, tá tão ruim, que jejuar não parece tão ruim assim. Vou jejuar. Eu já contei isso, mas eu vou contar de novo. Eu lembro a primeira vez que eu fiz um jejum. Um jejum certo, não um jejum assim que o mundo fala aí. Fiz um jejum certo. Eu estava no meu quarto, tranquei a porta, ajoelhei e comecei a chorar. E eu estava com fome e eu falei, Deus, eu vou ficar aqui, até o Senhor falar comigo. E fiquei dentro do quarto com fome, chorando. Eu clamava, eu gritava, eu chorava, eu cantava louvor. Uma coisa assim, de se olhar assim, horrível. Catarro escorrendo, aquela choradeira, aquele negócio difícil. Eu falava, Deus. E eu orei, eu chorei, eu jejuei. Na hora que eu cansei, eu sentei na cama. Deus, o Senhor me ouviu? De repente meu celular vibrou. Peguei ele aqui. Um irmão que tinha tempo que não conversava comigo, mandou uma mensagem, falou, Robson, não sei porquê, Deus mandou te dizer que Ele te ouviu. Aquilo foi suficiente para eu cair assim, eu falei, Senhor, muito obrigado. Se não fosse por esse desconforto, eu não teria tido essa experiência contigo. Eu não ia ter a plena certeza que não importa a situação, o Senhor me vê. Tu és o Deus que me vê. Deus nos vê em todos os momentos. Não importa quem você seja e pelo que você está passando. Não importa se você é rico ou se você é pobre. O Senhor te vê. Tu és o Deus que me vê. Aleluias. No Salmo 1, Salmo 1 diz assim: abençoado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem fica no caminho dos pecadores, nem assenta na cadeia dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele será como uma árvore plantada junto aos rios de água, que produz seu fruto em sua estação, sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele faça prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento lança para longe. Portanto,
Os ímpios não ficarão de pé no juízo, nem pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aqui nós somos comparados com árvores, e o rio, o ribeiro, é o próprio Deus. Todo mundo que se abastece do Espírito Santo de Deus, no momento certo, ele dá o fruto. As suas folhas não murcharão, ou seja, você não desfalece. Você fica triste, você fica cansado, mas desfalecer você não desfalece. Todo mundo aqui já conheceu um crente que deu um exemplo. Um crente que você sabia que a vida financeira está ruim, que a vida sentimental está ruim, que a vida em casa, a família, o trabalho, o negócio, os estudos. Todo mundo conhece um crente que teve algum momento que tudo estava destruído, mas ainda assim ele vinha para a igreja. Todo mundo conhece um crente que olhou assim e ficou assim, meu Deus, ele passou por tudo isso e está aqui de pé. Por quê? Porque ele é plantado no ribeiro, ele é plantado do lado das águas. Na hora certa ele vai dar o fruto dele. Vai ser doce, vai ser suculento e vai abençoar muitos ao seu redor. Mas a folha não murcha. Quem está ali plantado em Cristo, as folhas não murcham. Nós não desfalecemos, nós não vamos parecer abatidos. Nós somos atacados, mas nós não murcharemos, porque o nosso consolo, a nossa força, o nosso alimento, quem mata a nossa sede é o Deus Todo-Poderoso, com as suas águas espirituais, com a presença dEle. Todo sentimento que está firmado em Cristo, ele se desenvolve com excelência. Todo sentimento que tem o deleite no Espírito Santo, ele se desenvolve com excelência. Aleluia. Ser firme em Cristo e na sua palavra coloca em ordem as nossas emoções. Quando estamos firmes em Jesus Cristo, ele coloca todas as nossas emoções em ordem. Elas já não nos dominam, elas não tiram o nosso sono. Porque nós temos uma racionalidade tão grande em Cristo, nós temos uma intimidade tão grande com Ele quando nós estamos plantados nele, que não importa a emoção, o sentimento que venha, elas não nos dominam, porque nós estamos firmes em Cristo. Ele coloca todas as nossas emoções em ordem. Você não consegue parar de chorar? Você não consegue tirar essa ansiedade, essa depressão no seu peito? Se agarre em Cristo, aprofunde suas raízes nele, e ele colocará em ordem todas as suas emoções. Mas é necessário força, é necessário insistência, mas que o Espírito Santo de Deus faz, ele faz. Aleluia, Jesus. Para terminar, João 3,16. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. João 3,16 diz assim: porque Deus amou tanto ao mundo, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O nosso Deus, Ele cuida tão bem de nós, que Ele pagou o preço máximo por nós. A nossa paz, nós devemos à morte de alguém que sacrificou por nós. Essa paz que excede todo entendimento, ele está à sua disposição desde quando Cristo entregou a vida dele lá no Calvário. Isso é acessível a nós. O véu ele foi rasgado, nós temos livre acesso a Deus. Nós somos morada do Espírito Santo de Deus. E ele não quer apenas morar em nós. Vou colocar entre aspas, Deus ele não quer apenas nos salvar. Ele quer ter um relacionamento com você, e ele quer colocar em ordem tudo aquilo que está bagunçado dentro do seu coração, tudo aquilo que te preocupa. O Espírito Santo ele quer colocar em ordem todo aquele sentimento que você não controla, que faz você perder o apetite, perder o sono, perder a paz, tudo aquilo que faz você se enfurecer com facilidade, tudo aquilo que tira a sua paciência. O Espírito Santo ele quer colocar em ordem todas essas coisas no seu coração. Em tudo nós somos gratos a Deus por que Ele tem feito, pelo que Ele ainda vai fazer. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Pedir para os irmãos fecharem seus olhos. Eu gosto muito de fazer isso porque nós sabemos que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus.
Quando nós estamos de olhos fechados e tudo que nós fazemos é ouvir, o nosso coração consegue imaginar muitas coisas. Mas eu queria que você colocasse agora, trazesse agora a mente, a colocar diante de Deus, trazer assim ao seu coração aquilo que está tirando o seu sono. Pode ser qualquer coisa, não precisa falar para ninguém, o Espírito Santo sabe. Sabe aquilo que tira seu sono? Sabe aquilo que deixa você com pouca paciência? Sabe aquilo que te desmotiva, aquilo que de repente não te faz se sentir tão bonito, ou tão inteligente, ou tão suficiente? Sabe aquilo que tira o seu apetite? Sabe aquilo que você pensa de vez em quando e você fica, meu Deus, coloca a tua mão, meu Deus, o Senhor vai fazer? Coloca isso diante do Espírito Santo. Coloca isso diante do Senhor. Fala assim, Senhor, eu quero dormir bem. Senhor, eu não quero mais me preocupar com isso. A sua paz, ela excede todo o entendimento. Então, Pai, se isso que o irmão Robson falou é verdade, que está aqui diante de mim, que eu posso receber, que eu posso descansar nisso, que eu posso me deleitar na sua presença, nos louvores, se eu posso verdadeiramente ser livre em Ti, Senhor, mostra para mim. Espírito Santo de Deus, eu peço a Ti, Pai, mostra para essa igreja, Pai, mostra para os Teus filhos, Senhor, a vontade do Teu coração, mostra, Espírito Santo de Deus, o profundo, aquilo que o Senhor tem, porque nós nunca imaginamos as maravilhas e as belezas espirituais e ocultas que o Senhor tem para nós. Senhor, que a gente possa te sentir essa noite, Pai. Que quem nunca te sentiu ou que há muito não te sente, Espírito Santo de Deus, vem com o seu toque, Pai. Se for necessário trazer as lágrimas, se for necessário trazer o arrepio, Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Pai. Nos visita aqui essa noite, Pai. Nós clamamos a Ti, Pai, nós estamos aqui essa noite pelo Senhor, que é Deus Todo-Poderoso, Pai. Senhor, Tu és o Pai da eternidade, Tu és o príncipe da paz, Tu és o conselheiro, Tu és maravilhoso, Tu és digno de louvor, Pai. Tu és o Pai das luzes, Senhor. Nada é impossível para o Senhor, Pai. Então eu peço a Ti, Espírito Santo de Deus, quebranta o coração da Tua igreja essa noite. Deixa a gente Te sentir, Pai, de uma forma que muitas vezes nunca sentimos ou há muito não sentimos, Pai. Nós sabemos, Pai, que a Sua presença vai muito mais, vai muito além do sentir e sim daquilo de realmente vivenciar, de se mergulhar totalmente em Ti, Espírito Santo de Deus, aquilo que nos incomoda, Pai. Espírito Santo de Deus, aquilo que for necessário a gente passar, como eu falei aqui, Pai, aquilo que for desconforto seu, ajuda a gente a passar, ajuda a gente a não murmurar, ajuda a gente a não desistir. Queremos ir para o próximo nível contigo, queremos receber as próximas bênçãos, Pai, queremos receber os próximos dons espirituais, queremos nos tornar novamente mais sensíveis a Ti, Pai. Muito nós vemos, Pai, os irmãos que falam contigo, Senhor, eu quero Te ouvir também, Senhor, eu quero ser usado para falar também, eu quero Te louvar também, eu quero andar mais em santidade também. Deus, aquilo que for Teu, ajuda a gente a passar, para que a gente possa viver essas maravilhas, e aquilo que não é Teu, aquilo que não for Teu, em nome de Jesus, o Filho do Deus vivo, em nome de Jesus, aquilo que não é Teu, sai. Em nome de Jesus, na vida de todos os irmãos que estão aqui, Pai, aquilo que não é desconforto seu, sai em nome de Jesus. Pai, aquilo que for macumba, aquilo que for magia, aquilo que for oferenda, aquilo que for trabalho, aquilo que for inveja, nós damos uma ordem agora em nome de Jesus, sai. Volta para o beco de onde você saiu, volta para o pote de farofa de onde você saiu, volta para o terreiro de onde você saiu, volta para a rua de onde você saiu, em nome de Jesus, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Pai, porque o Senhor tem feito grandes coisas nessa casa de oração, e eu creio que um grande avivamento, Pai, e muitas respostas o Senhor está para derramar dentro dessa igreja. Espírito Santo de Deus, sê com nossos pastores, os nossos líderes, Pai, nos dá sabedoria e entendimento espiritual segundo a sua palavra, assim como o pastor falou aqui, Pai, que assim como Salomão recebeu sabedoria segundo a Tua palavra, que nós, Pai, sejamos cheios da Sua palavra, cheios da sabedoria que vem de Ti, que é perfeita, Pai, sem retoques. Grande é a Tua fidelidade, o Teu amor e a Tua sabedoria. Pai amado, Pai querido, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado pela oportunidade, Pai, dos meus irmãos estarem aqui, porque eu pedi para o Senhor, Pai, traz essa noite apenas aqueles que deveriam estar aqui, Pai, para Te receber, e o Senhor
trouxe, o Senhor sustentou, o Senhor livrou de doença, o Senhor livrou de bandido, o Senhor livrou de acidente, o Senhor cobriu a tua igreja com teu sangue, Pai. Muitos aqui nem imaginam, mas só chegaram aqui, Pai, porque os teus santos e poderosos anjos, Pai, de acordo com a tua vontade, andavam do nosso lado. E eu creio, em nome de Jesus, que essa noite, muitos dos anjos do Senhor entrarão nas casas dos irmãos que estão aqui presentes, Pai. Eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Irmãos, foi essa palavra que o Senhor Jesus colocou no meu coração. Em nome de Jesus, Deus, tu és maravilhoso. Deus é bom, irmãos. Seja lá o desconforto que você esteja passando. Só ora assim, Deus, se for teu, me ajuda a passar. Se não for seu, tira da minha vida, porque eu não quero saber. Meu compromisso é com o Senhor e mais ninguém. Tu és meu único Senhor. Tu és meu único amor. Assim como estava tocando aqui no louvor, que o meu amado é. Meu amado é o mais belo de milhares entre milhares. Isso quer dizer o quê? A gente tem a opção de escolher entre milhares, entre todas as árvores do bosque. Tu és o meu amado. Isso significa o quê? Nós temos muitas opções, mas nós sabemos quem escolher. Entre todas as árvores do bosque, tu és o meu amado. Isso quer dizer o quê? Temos muitas opções. Existem vários deuses, com aspas, com D minúsculo. Existem vários deuses, várias crenças, mas nós sabemos o que nós queremos, e o que nós queremos é o nosso amado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ô Carlos, na hora que você estava louvando aqui, Deus falou no meu coração que Ele vai te batizar. Eu sei que eu já te falei isso, mas Deus falou para mim de novo, que Ele vai te batizar, que você vai falar em línguas. Deus, Ele vai fazer uma obra grande na sua vida. Todo mundo aqui vai ficar impactado com o que Deus vai fazer na sua vida. Só continua firme. Continua buscando o Senhor. Continua com a mão na obra. Continua buscando o Senhor, andando em santidade, que Deus Ele vai fazer algo grande na sua vida. Muitos aqui vão se surpreender, vão dizer, olha o que Deus fez na vida dele. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria chamar aqui o pastor. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, Deus seja louvado. Glória a Deus. Amém?